Salve pessoal, muito boa tarde, entrando no ar aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Eis que chegou a Semana Grenal, eis que vem aí o primeiro Clássico Grenal da temporada 2024, Campeonato Gaúcho, né? Vale pelo Clássico Grenal. Campeonato Gaúcho, nós ficamos o gauchão inteiro esperando pelo Clássico Grenal, seja na fase classificatória, seja nas fases decisivas, e ele tá aí. Domingo, estádio Beira-Rio, 6 da tarde, tem Grenal, o primeiro da temporada. E a questão aqui é a seguinte, gente, uma semana inteira projetando o Clássico Grenal, e a primeira pergunta, em termos de projeção do Grenal, não poderia ser outra. Prestem atenção, inédita, extremamente original, jamais foi feita na história do Clássico. Nossa. Será feita aqui, pelo time dos donos da bola. Bota na tela, meu caro Paulo Pires. Não. Tchê, tô abismado. Quem é o favorito para o Grenal? Mas que surpresa. Oh, what surprise! Ribeiro Neto, são quantos anos cobrindo o Clássico Grenal, Ribeiro Neto? Esse dia eu tava falando com os Benficas, né? O meu primeiro Grenal, eu tive sorte, tá? O meu primeiro Grenal como profissional, como trabalhador, foi o Grenal do século. Olha só. 1989. É evidente que eu o Grenal em loco desde 1969. Fazendo torcida, né? Vantagem de torcida. Eu fazia torcida, né, no Grenal século. Fazia torcida. Eu tinha um Martimóvel, vocês não são da época, né? Martimóvel. Você estava segurando o microfonezinho ali, para tipo não assim, soltar. Martimóvel, para você saber mais jovem, é o seguinte, era como, sabe aqueles caras do espaço astronauta? Isso. Que ele fica com aquele troço enorme. E o que pesava, Ribeiro? Pá! Então era aquilo, era um Martimóvel, era a tecnologia da época, né? O microfone sem fio era uma caixa de metal pesada, enfim, sabe? E o microfone, tu tinha que, pra ficar ligado, não era liga e desliga. Segura pra baixo. Tu tinha que ficar segurando pra baixo e tu tava ali. Se a entrevista fosse louca, tu ficava assim, Isso ó, aí, que não aguentava mais. Mas bons tempos. Isso que ano? 89? 89. Imagina só, eu trabalhei na Guaíba e eu usei o Martimóvel no início. Provavelmente fazendo o mesmo também, que eu usei. O mesmo que tu usou. Muito bem, a primeira novidade do Grenal já colocamos no ar. Quem é o favorito? Vamos para a segunda, quer ver? Lucas Dias, vem comigo. Mistérios de Grenal. Qual o principal mistério no lado gremista, senhor Lucas Dias? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Bem. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Começam os mistérios de um lado do outro e a gente quer falar agora nesse início sobre o Grêmio, porque tem um mistério importante no comando de ataque. Afinal, Diego Costa, o centroavante contratado substituto de Luizito Soares, vai para o Clássico no próximo domingo no estádio Beira-Rio. O técnico Renato Portaluppi falou sobre o tema na coletiva após a vitória por 6-2 contra o Santa Cruz na Arena no último final de semana, e a gente acompanha a resposta do treinador gremista. Quem vai nos dar a resposta é o jogador. O jogador chegou, ele estava um bom tempo parado, desde que ele saiu do Botafogo praticamente ele não estava fazendo nada. Quando eu estava conversando com ele ainda quando ele estava na Espanha, ele demonstrou desde o primeiro minuto, estava muito afim de vir. A única coisa que ele me pediu era uns 15 dias, para que ele pudesse fazer aquela pré-temporada ou uma mini pré-temporada, e que é uma coisa normal para o jogador. Não adianta você querer colocar o jogador antes do tempo, que ele, não estando preparado, ele pode ter uma lesão. Então é um jogador que eu tenho conversado bastante com ele praticamente quase que diariamente. Ele vai para o Grêmio? Não vai. É ele que vai nos dar a resposta. Dependendo do que ele está pensando, dependendo de 1 a 10, se ele está com bom na parte física para aguentar, somente ele vai nos dizer, vai nos dar a resposta. Vamos lá, Diogo Rossi, quero começar contigo, Diogo Rossi, para falar sobre Diego Costa. Seria ele o grande e talvez único mistério do Grêmio para o Grenal de domingo, Diogo? Não, eu diria que é um dos mistérios do Grêmio para o Grenal e te diria que ele não vai jogar. Não joga? Não vai jogar. Vai ficar no banco no máximo para o Grenal do final de semana. A não ser, obviamente, que ao longo da semana alguma coisa completamente diferente da realidade aconteça, mas por tudo que está se organizando, pela forma como ele pediu para se preparar, a não ser que a evolução física do Diego Costa seja algo jamais visto em Porto Alegre, e acho que não vai acontecer,
né? Por hora o Grêmio nem tem preparador físico, né? O preparador físico foi embora, porque foi para o Corinthians, né? É importante dizer isso. O Diego Costa estará se preparando para ficar no banco, no máximo no Grenal, ou quem sabe estrear na Recopa lá contra o São Luís, em Juí, ou na última rodada do Gauchão, jogando em Porto Alegre, o jogo que é contra o Guarani de Bagé. Como elemento de mistério, não tenho dúvida que será relacionado. Né? Não, isso aí relaciona Diego Costa, concentra Diego Costa. Não, isso aí eu e te aí digo empurra, hoje. né? Aí empurra o mistério até o momento de divulgar a escalação. Todo mundo vai concentrar, todo mundo vai ser relacionado, todo mundo vai dormir no hotel, tomar cafezinho da manhã, todo mundo vai pro Beira-Rio. Isso aí é líquido e certo. Agora, ficar no banco é a única certeza que eu tenho se ele for pro jogo. Sim. Se ele for pro jogo, é banco. Titular, não tem nenhuma chance. Perfeito. Ainda sem certeza que ele entre, mas no banco. Isso, né? Vai ser relacionado pelo Renato. O lado bom, sem ironia, é que o tamanho do Diego Costa para o Grenal diminuiu, né? Nesse sentido, com a atuação do Pavon e do Gustavo Nunes. Então não é tão necessário como seria em outro momento. O atacante, na minha concepção, nesse jogo do Grêmio virou um complemento. Ele não é o fator principal. Daqui a pouco, se não tivesse, né, o Pavon estreado da forma como foi e o Gustavo Nunes nessa ascensão maravilhosa aí, né, que se canta em verso e prosa, pode ser um atacante, pode ser o JP, pode ser o André Henrique, pode ser o Cristaldo de falso 9, enfim, sei lá, é um complemento o centroavante nesse time do Grêmio. Ali na frente, bom, aí muda de figura, com ritmo, com força física, mas o diferencial do Grêmio tá muito claro que vão ser os dois extremos. Te incomodou os elogios ao Gustavo Nunes? Já tô acostumado, né? Qualquer jogador que surge no Grêmio, uma estrela, uma promessa, um fenômeno, o Messi, o Pelé, mas tá tudo bem, é um bom jogador o Gustavo Nunes. A única coisa que tem que preocupar a você e o Ernst é de que o Grêmio mais uma vez produziu uma extrema, coisa que o Internacional inacreditavelmente não consegue. Já dá pra cravar que produziu. Anos. Não. Ele vai. Tu pode até não gostar, mas que ele tem ferramentas para jogar no Grêmio, já está posto. Então, perfeito. Tá? Já está posto. O tamanho que ele vai ser, a gente não sabe. Tá? Agora, que ele tem ferramentas, na minha opinião, já está provado. Agora, caros amigos. Vamos lá. Coitado do Gustavo Nunes. É impressionante. Primeiro dia, os caras já querem jogar a responsabilidade nas costas do menino. Não, e eu vou te explicar que da minha parte tu estás de novo equivocado. Não, não tô falando de ti. Vocês andam discordando muito, né? Eu tenho ouvido vocês. Eu te confesso que eu tô triste, né? Mas vou ficar feliz no final da tarde quando houver uma ajuda de Diogo Lopes para alguns Ajuda programas. bem. Olha aqui, ó. O time do Grêmio para o Grenal. De novo, vamos lá. Vamos lá. Eu mudei completamente. Mudou da semana passada? Mudei. Mudou? Vamos lá. Nós temos até sexta-feira. Tem Vamos certeza lá. vai Dá ser pra esse mudar time? 5 vezes. Vai dar pra mudar 4 vezes ainda. Atenção. E teremos muitos assuntos, tá? Marquezinho, Tá. 3 zagueiros. Eu tenho dúvida em qual o terceiro. Se é o Gustavo Martins ou o Rodrigo O Ali. debate era o Diego Tá. Costa, né? O Mas Paulinho lá em cima deve ser Jeromel, salvo. Kahneman e um zagueiro. 3 zagueiros, tá? Com o Jeromel ficando. Porque dadas 3 as zagueiros. condições, o Jeromel tem que ficar. Tá? Ali, no meio. João Pedro e Reinaldo. 3 volantes. Duqueiroz, Vila Sante e PP. Tá? Temos 5-3-2. Isso. João Pedro Galvão e Pavão. Sem Gustavo Nunes? Vai ficar para o banco de reservas para pegar Bustos cansado no segundo tempo. Aí se exalta o garoto, que ele tá pronto, que ele é uma estrela, que ele é um fenômeno, e na hora do filé, ele vai pro banco. Negócio incrível, impressionante. Vocês não acreditam, Nenhuma chance. de fato, na escalação de Diego Costa? Sim. Não, nenhuma chance. Nenhuma chance. Nenhuma. Nenhuma Aliás, chance, tá. eu vou dizer mais, tá? Além do Diego Costa, até o Soteldo vai estar relacionado. Pode ter certeza disso. Mas eu acho que é mais na questão da mobilização, né? Coloca lá na É, concentração, isso aí. fica junto e tudo mais. 30 Mas jogadores. Soteldo sem condições. É que se o Uma Diego chance de Costa entrar. tivesse sido relacionado pro jogo de sábado, entrado alguns minutos e tal, eu acho que teria um pouco mais de chance. Mas não me parece, né? Até pelo discurso do Renato, de que precisa de 15 dias. Até acho que os 15 dias baterão no dia do Grenal, né? Sim, eu fiz o cálculo, sou péssimo em matemática, mas ele chegou aqui dia 9, primeiro treino foi dia 10. Aí 10, 11, 12, 13, 25 dá 15 dias. É que a minha dúvida, Diogo, é a seguinte, tá? Foi esse desempenho contra o Santa Cruz, de Pavon, de Gustavo Nunes, que fez, daqui a pouco, o Grêmio diminuir a expectativa em ter o Diego Costa no Grenal, ou já era um planejamento não ter o Diego Costa no Clássico de domingo? Não, com certeza não houve isso. E eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma informação sobre, tá? Eu tenho uma visão do todo de quem conversa com pessoas do Grêmio e tal.
Eu tenho certeza que o Grêmio está fazendo um recorte muito específico dos 45 minutos do segundo tempo contra o Santa Cruz para pensar no Grenal. Aqueles 45 minutos do Grêmio contra o Santa Cruz no segundo tempo não são a realidade do Grêmio em 2024. Eles são uma condição daqueles 45 minutos. Claro, em que até o Duqueiroz e o Pavão estrearam e o Grêmio fez 4 gols. Não, e outra, que o Santa Cruz Isso. babou na gravata aos 10 Perfeito. minutos do segundo tempo. Os jogadores quase não conseguiam andar Não, em o campo. Santa Cruz foi pro intervalo com 3 mudanças já realizadas. E assim, ó, Esquece. se o Grêmio se iludir com isso, aí eu tenho medo. É isso aí que eu quero pontuar. Me parece que esse desempenho ele não é suficiente para concluir que o Grêmio pode abrir mão do Diego Costa. Não, mas aí não. Aí eu acho um exagero. Acho que não. são coisas separadas. Mas Diogo. aqui, ó, Eu acho assim, que são ó. É que coisas não é abrir separadas, mão quer do ver? Diego Costa, tu não pode abrir mão de algo que tu não pode tem. Não, mas até- perfeito, quer ver? Ó, vamos pegar aqui, ó. Tu tem uma fragilidade ofensiva, uma necessidade. Vamos lá, as 2 semanas bate exatamente no Clássico Grenal. Tu teria um Diego Costa com 80% de condições. Arrisca nesse Grenal classificatório ou não arrisca? não. O que vale esse Grenal para o Aí Grêmio? é que tá. Vamos admitir que a gente não sabe se teremos Grenais na final, né? Perfeito. Porque tem o Juventude aí, quem pegar o Juventude não vai ter uma missão muito fácil, tá? Tem que Hoje chegar lá seria também, o Grêmio. Se for tá? o Grêmio, é uma missão fácil, Juventude. Aí já estamos indo no folclore. Veio tá? afiado o Colorado. Mas assim, ó, ainda assim, esse Grenal vale muito pouco. Ele vale, claro, ele vale o quê? Decidir em casa nas finais. Sim, vale pelas vantagens. Vale pela vantagem de decidir. E eu acho que é importante, tá? Eu acho que é importante. Agora, em termos, além disso, não tem mais nada. Não tem mais nada, sabe? Então, é duro tu apostar tudo num jogo desse tamanho que é relativo, num cara que chegou agora e não fez pré-temporada, né? Eu não faria. Sim. O que eu vejo é o seguinte, Diogo, a leitura do Grêmio e a comunicação do Grêmio com o seu torcedor através do Renato foi muito clara com relação a isso, né? Teve uma conversa com o Diego Costa, ele pediu um determinado período para estar em 100% de condições. Se ele não estiver em 100% de condições, corre o risco de ter uma lesão e aí sim, aí perde o Diego Costa em fases futuras, muito mais importantes para o Grêmio. Então, hoje, a realidade do Grêmio qual é? Projetar o Grenal sem contar com o Diego Costa. O que o Grêmio tem hoje à disposição são os jogadores como Pavon, que está à disposição, Gustavo Nunes para aproveitar a boa fase, Duqueiroz, que foi bem na sua estreia, e deixa o Diego Costa de lado. Me parece que isso está claro. É que eu acho assim, antes de pensar em ter o Diego Costa, o Grêmio precisa pensar em ter um time que consiga competir no Grenal. É aí que tá. Tem que ter um time que consiga competir. E é possível competir sem o Diego Costa? Acho que é possível sim competir sem o Diego Mas Costa. do jeito que eu te falei. Obviamente. Mas aí, 3 zagueiros e 3 volantes. Eu acho que o Grêmio não joga com esse time que o Ribeiro está falando, tá? Acho que é uma opção, não desconsidero essa opção, obviamente. Acho até que o Renato vai pensar essa opção ao longo da semana, vai treinar ela, mas não começa com ela. Acho que ele começa no 4-3-3 ali, com 3 volantes, tá? 2 extremas, e vai mudar um zagueiro. Tenho quase certeza disso. É que essa Mas escalação... é visão minha, tá? Sim, não é mas, informação. se tu pegar uma escalação com 3 zagueiros e 3 volantes, o carimbo nessa escalação é medo, pavor de perder o Grenal. Não, só um pouquinho, não, gente. não. Medo, Aí é que pavor tá. de perder o Grenal. Não. 3 zagueiros e 3 volantes O no Renato Grenal. fez isso em 2013, o Renato fez isso, tá? Tinha um Grenal em que havia uma superioridade real do Inter em relação ao Grêmio. Isso já aconteceu várias vezes, assim como já aconteceu Sem dúvida. ao contrário. Às vezes um assume que tem essa inferioridade, às vezes não assume. Em 2013 o Grêmio assumiu a inferioridade. Foi lá e o Renato botou 3 zagueiros, 3 volantes, assumiu a inferioridade, porque sabia que se fosse para o enfrentamento direto, ia perder. Mas hoje não tem esse paralelo? Eu acho que hoje o Renato tem essa realidade inferioridade? de inferioridade, sim, em relação ao adversário. O Renato, né, ele nunca vai dizer publicamente isso, mas ele deixou claro na resposta que deu para o João Vitor Teixeira do Globo Esporte, na entrevista coletiva, quando ele perguntava, tu pode mudar o esquema? Aí o Renato, boa tua pergunta e tal, como que diz assim, já sentiu o que eu vou fazer, né? Porque não tem como. Se ele for nesse esquema faceiro que está jogando o Campeonato Gaúcho, que está sofrendo, que é o 4-2-3-1, que eu não acho tão faceiro assim, mas pelas peças que o Grêmio tem, Pelas características dos volantes. Isso, ele precisa refazer. vamos lá. Então é Assim, isso. Hoje o Grêmio reconhece Mas- a ampla superioridade do Tá, Internacional. gente, assim, ó. Mas aqui eu acho que não é demérito, tá? Tirando Não, é que vai forçar o Grêmio a mudar uma escalação, mudar um sistema para pelo menos sair do Beira-Rio com empate. olha aqui, ó. Deixa eu dizer pra vocês assim, ó. É óbvio que o Grêmio, ainda mais Grenal, né? Mexe com a paixão, mexe com o clubismo, tá tudo bem, isso aí é a nossa cultura e ninguém vai mudar isso. Acordei às 5 da manhã hoje.
Tá. Nervoso? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a pergunta que foi feita na nossa enquete, ela é muito fácil de responder. Ao contrário de outros tantos. Embora a gente saiba que o Grenal ele é cheio de circunstâncias, jogo diferente, tá tudo bem. Mas até o torcedor do Grêmio mais apaixonado sabe que o momento de um é melhor do que o outro. Que o Internacional está mais treinado, com mais tempo, mais sequência do que o Grêmio, que nós podemos elencar 15 possibilidades de time do Grêmio. Tá? Então, isso aí é meio óbvio. Agora, o que eu pergunto para vocês? Tá? O Renato, ele vai levar para o Clássico os problemas que o Grêmio teve contra o São Luís, contra o Santa Cruz no primeiro tempo e em outros jogos, ou vai pegar esse recorte aí que disse o Diogo para focar nele para o Grenal? O Renato é muito inteligente. É óbvio que o Renato sabe que se ele jogar com Vila Sante, PP e Cristaldo, vai tomar uma roda. Porque os volantes do Grêmio não guardam posição, os zagueiros ficam à mercê do X1 contra os atacantes e vai ser um horror. Ainda mais se o Inter jogar com 2 atacantes. Gente, é matemática. Se o Inter for com 2 atacantes, tem que ter 3 zagueiros. Tá, mas deixa eu vou só complementar o que tu está falando na questão do Grêmio não guardar posição. Acho que a questão principal não está nos volantes que não guardam posição. Está nos 3 homens de meio campo do Internacional que rodam o tempo todo, que é o Bruno Henrique, o Arangues e o Alan Patrick. Independente se o Inter for com 2 ou com 2 atacantes ou com o Alan Patrick mais adiantado. O Alan Patrick, o Arangues e o Bruno Henrique, eles rodam o tempo todo no meio campo e fazem com que o Inter tenha a abertura das jogadas, ora pela direita com o Bustos, ora pela esquerda com o Wanderson. Eu acho que esse é o grande ponto do porquê botar 3 volantes. Mas é que antes, se o Santa Cruz e o São Luís fizeram isso, tu imagina o Inter, mas cara. aí o Grêmio precisa jogar, esse é o ponto que vocês estão esquecendo. Se você não botar 3 zagueiros, o Grêmio não vai jogar. Vai jogar para uma bola. E aí tu vai dar a bola pro Inter e tudo que o Inter quer é a bola. Mas aí vai dar estratégia do Grêmio, né? E será que o Grêmio quer jogar? O Grêmio tem que jogar. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu só queria a melhor estratégia que funcionou contra o Inter até aqui no Campeonato Gaúcho foram os 19 minutos do Novo Hamburgo ontem. Sim. Talvez. Sim. Uma linha de 5 e mais um posto na frente dessa linha. Foi a melhor coisa que funcionou. E o escape, né, que o escape do Novo Hamburgo não é o escape do Grêmio, né? Sim. Mas Deixa eu só fechar essa questão, Diego Costa, com vocês aqui para concluir o seguinte, tá? Hoje, segunda-feira, abrindo a semana Grenal, todos aqui concordam que não escalar Diego Costa como titular é prudente, correto? Correto? Não, porque depois vem a segunda-feira pós-Grenal, e aí o Grêmio perde, ou falta o centroavante para bolas específicas, e aí o discurso pode ser, mas por que não foi no sacrifício? Por que não se atropelou uma etapa que poderia ter valido uma vitória no Clássico Grenal? Não, então todos nós aqui, antes do Grenal, estamos fechados. Diego Costa fora, é prudente, tá certo o Grêmio, tá certo o Renato, tá certo a preparação física. Tem uma questão anímica. Se tu põe tudo no Grenal, Diego Costa e tudo, se não dá certo, onde é que fica o fio de esperança? A esperança, né? Pro resto. A esperança fica assim, peraí, porque deu errado, perdemos. Mas se tem o Diogo Costa e o Soteldo, já vai ser diferente. Então tu tem que alimentar isso aí. Eu não vou brigar com a rivalidade, é óbvio que não, mas é que esse Grenal, tirando o fato de ser Grenal, ele não vale. Porque é só a questão no máximo de primeiro e segundo. O que vale mesmo, o que adianta, por exemplo, ganhar o Grenal agora no domingo e chega, por exemplo, nas fases classificatórias, nas fases desclassificatórias, ali no mata-mata, perder o Grenal. Não, mas então não é anímico. Eu sei que é o anímico, Gamba. Eu entendo, eu comecei dizendo, eu não vou ignorar a questão que é Grenal. Eu sou um dos que diz aqui no programa. Não tem como. Não, mas eu sou um que diz aqui no programa que nós temos que ganhar o Grenal, nós temos que ganhar o chão e tudo mais. Eu só acho que a questão que tu está falando ali, vamos no sacrifício para um Grenal que teoricamente só vale a rivalidade. Eu não sei se é producente. Mas é muito. A rivalidade é muito para esse Grenal, mesmo sendo fase classificatória. Vai ter uma consequência para o lado perdedor. Vai ter uma consequência. Bora lá, Lucas Dias, vamos para o outro mistério de Grenal. Do outro lado, do lado do Internacional. Dá para cravar Rocher fora do Grenal, senhor Lucas Dias? Ainda não dá para cravar, tá, Gamba? Até o momento o Rocher realizou algumas atividades com bola no gramado do CT Parque Gigante,
com algumas limitações por conta da reincidência da lesão e da fissura que ele teve na costela na última temporada, durante as semifinais da Libertadores contra o Fluminense. Na pré-temporada, como eu destaquei, ele teve essa reincidência e o técnico Eduardo Cudê, assim como o Renato foi questionado sobre Diego Costa, Cudê foi questionado sobre a presença do goleiro uruguaio no Grenal do próximo domingo, ontem, depois da vitória lá no Estádio do Vale. E ele falou sobre o tema. Siempre falamos, ¿no? Es una lesión donde no podemos marcar los tiempos de cuándo va a estar 100%, que no se puede adelantar o proceso, ¿no? Entonces, veremos cómo está la semana. Agora sería precipitado falar da situação. Bom, vamos lá. Colar, começa contigo. Vamos começar pela informação, né? Qual é a informação que vocês têm com relação a Rocher e a possibilidade dele jogar o Clássico? O Lucas Dias colocou há pouco, ainda não dá para cravar, mas para um jogador que ainda não atuou em 2024, fazer a sua estreia justamente no Grenal, não seria uma decisão arriscada, temerária, Colar? Sem dúvida. A informação que a gente tem é que ele vai ser avaliado, né? Ele vai ser, nessa semana que o Inter se apresenta a partir da terça-feira, ele vai olhar, né, se está bem. O Rocher vem fazendo treinos, mas bem específicos, treinos, por exemplo, que não envolvem queda no gramado. Ele só faz trabalhos em pé, ele faz trabalhos físicos, ele não tem trabalho de choque, ele não tem trabalho de queda no gramado. Então, assim, eu acho muito improvável que o Rocher seja titular do Inter no Grenal. E vou dizer agora como opinião, eu acho que não tem que jogar o Rocher. Até porque depois o Inter tem um jogo contra o Asa em Arapiraca, que é um jogo eliminatório da Copa do Brasil, também não tem que jogar. E aí volta contra o Juventude, que é um jogo que teoricamente vai ter menos peso, pelo Inter já estar classificado, né, vencendo ou empatando o Grenal, chega como líder, né, nesse jogo contra o Juventude. Então, assim, não tem necessidade de colocar o Rocher. A gente já viu no próprio Grenal o que foi o Rocher descontado, né, num Grenal que poderia ter sido muito mais fácil, pelo que o Inter apresentou. Duas falhas do Rocher quase colocaram o placar em risco. Então, o Antony não passa segurança, não passa tranquilidade. É verdade, é um garoto novo, né, tem 22 anos, não tem feito grandes defesas até aqui no Campeonato Gaúcho, não foi muito exigido, mas assim, é o goleiro que o Inter tem e para mim ele tem que jogar. Ernest, é um problema não ter o Rocher no Grenal e ter o Antony? O Antony até aqui te convenceu? É que é difícil dizer, né? E ao mesmo tempo que o Diogo fala, por exemplo, de não botar uma pecha de responsabilidade no Gustavo, eu não vou botar uma pecha de responsabilidade no Antony, entende? Eu não vou... O Antony tem 9 jogos como profissional. 9. É impossível tu botar uma pecha nele de que ele não vai ir bem no Grenal. Ou dizer o seguinte, se ele não for bem no Grenal, acabou, tem que sair, não pode jogar. Não, o imediatismo é complicado, e principalmente para um goleiro, né, que é um cara tão terminal. O atacante erra 20 bolas, mas se bota uma para dentro, tá maravilhoso. O goleiro, se deixa passar uma bola, né, qual tem sido a percepção da torcida com relação ao Antony até aqui? Esse é o problema, né? O problema é que a gente está muito calejado com questão de goleiros. A gente vem de Marcelo Lomba, a gente vem de Daniel, a gente vem de Kehler, que, querendo ou não, acabaram com uma pecha junto à torcida de chama-gol, né? Do Marcelo Lomba, depois o Daniel, que acaba saindo por conta disso. E claro, com falhas, óbvio. Mas depois tem o Kehler, com algumas falhas também questionáveis. Então, o Inter, quando acontece um gol como ontem, que o jogador cabeceia para baixo, é uma bola difícil de pegar. E tu já começa aquela coisa, ele falhou. Não falhou. Poderia ter pego. Não poderia ter pego. É que ele não foi testado, é um debate. Né? O principal ponto sobre o Antony é que esses 9 jogos que o Ernest citou, não dá para dizer o que é o Antony como goleiro. Isso. Se ele é bom de reflexo, se ele é bom de posicionamento. Ele foi pouquíssimo testado. E os gols que o Inter toma, na grande maioria, é uma bola difícil. Para mim, o erro principal é do Vitão. O Vitão não pula, só ele pulou a parede. Dele, né? Se tu for olhar, é uma falha coletiva, né? Se tu for olhar, é uma falha coletiva, porque o René ele pega e deixa o cruzamento, a bola, depois o zagueiro, né, o Vitão, fica olhando para a bola e não no jogador. E aí depois o reflexo, né? Talvez eu acho que ele demorou um pouquinho no reflexo. Eu entendo, Ribeiro, quem critica que era uma bola defensável. Isso. Eu entendo quem critica que era uma bola defensável. E tu quer ver uma coisa? É tão questionável esse lance aí, porque depois tem um lance parecido, que ele defende, ele toca na bola, a bola bate na trave e depois ele pega um rebote. Mas aí, Ribeiro, um goleiro com estofo
ele não recebe esse tipo de crítica? Talvez não. Ele poderia cometer a mesma falha, mas Não, ele não se recebe é no esse tipo Rocher de esse gol, crítica. não fala sobre o goleiro. É isso. Exatamente. Se é um Rocher tomando Mas esse eu vou gol... dizer pra você o seguinte, o Rocher jogou o último Grenal, machucado. Sim, Não foi legal. não foi. Então pra que fazer de novo? E eu Não, tem um vou aprendizado, usar a hein? mesma Mas coerência. tem um aprendizado. Eu vou usar a mesma coerência para o que eu falei agora para o Diego Costa na questão do Grêmio. Tá? Não tem por que antecipar o Rocher. Era isso que eu ia te perguntar. Não tem por que antecipar o Era Rocher. isso que eu ia te perguntar. Eu vou usar a mesma coerência. O Antony, na tua visão, ele compromete o todo do Internacional? Eu acho que não. Perfeito. Eu acho que então, não. tua opinião está posta. Eu não acho tem que não. por que forçar e colocar o Rocher. E mais, não colocaria o Rocher agora para não, de repente, correr um risco de comprometer uma temporada do goleiro titular do Inter. Porque depois tem Copa do Brasil, depois tem Não tem Campeonato os finais do Brasileiro. Gauchão, velho. Não, tudo bem. Tudo Que bem. são mais importantes. Que ele pode voltar também nas finais do Gauchão. Perfeito, concordo contigo. Mas eu acho que não há necessidade de antecipar. O cara tá 100%, o cara tá liberado. Se ele tivesse liberado ou se ele tivesse perto do 100%, o Cudê não tinha dito assim, não tem como dizer, tu vê, não posso antecipar. Não, mas a informação nada, do Colar, ele não tá se jogando no chão. Não, evidente. Semana passada nos treinos. Evidente. Ele treina dentro do vestiário, e dentro do vestiário o Inter tem uma espécie de colchão, não para ele, né, mas para os jogadores treinarem em dia de chuva, por exemplo. É um chão um pouco mais fofo. Não sei se é bem colchão que dá para dizer, tá? Mas é um solo mais fofo. Ele treina ali, mas ele não vai para o gramado, que daí, com certeza, né? Quando tu bate no chão, é muito maior. E cá entre nós, é um Grenal, né? Os jogadores do Grêmio vão saber que o Rocher tá descontado, vão chutar de longe, numa bola aérea, vão encostar no Rocher. O Antony vai ser testado também, vai. como o Marquezinho mas foi eu acho pelo que Santa Cruz depois que tomou o gol. O ponto do Ribeiro é que já tivemos uma amostra igual no Grenal, com o Rocher descontado, mas não vale, deu certo. vale mesmo, Ao contrário do Ribeiro. Grêmio, o time do Inter está definido. Eu tenho para o uma clássico. dúvida. Eu só tenho uma dúvida Eu sobre também tenho o... uma dúvida. Não, vou dar aqui. Sobre o Antony? Só sobre o debate antes do Ribeiro dar o time dele. No caso específico do Diego Costa, se ele não jogar, não se apressou um processo, porque ele é o titular do futuro do Grêmio naquela posição, não se adiantou um processo. No caso específico do Antony, digamos porventura que seja o Grenal como a gente acha que vai ser, tá? O Inter em cima, pressionando, fazendo de tudo, amassando, criando chances, tal. Mas o Marquezinho fazendo aquilo que ele foi contratado para fazer. Salva um jogador tira em cima da linha, o 0-0 tá se encaminhando. Pum! Falha do Antony. Grêmio 1-0. Mas aí até o Rocher. Calma. É difícil, não, mas é que assim, cara. falha do Rocher, Grêmio 1-0, a carreira do Rocher está intacta. Segue. Não muda absolutamente nada. Eu concordo com o Diogo. O Antony pode ser o fim da linha. Esse é o problema e o peso de um Grenal. É que eu não acho respeito, que isso... Não, só um pouquinho. Não tá completo. Eu só acho o seguinte... O Antony já é questionado, o Inter está contratando um goleiro. O Inter vai contratar o goleiro. Então já não é que eu acho... Não seria ele, seria eu o Ivan. jamais acho... o goleiro pro Grenal, gente. Só não quero deixar a pecha de que eu... Só não quero deixar aqui a marca de que eu quero que a carreira do Antony termine. Não é isso. Eu vou usar, mas quer ver o que corrobora o que o Diogo está falando? Só para a gente ter uma ideia. Esse lance que a gente colocou há pouco do Novo Hamburgo fez com que ele, Antony, fosse questionado. Imagina uma eventual falha num clássico, qual seria a reação da torcida em cima desse histórico trazido por ti, Ernest? Perfeito. Em cima desse histórico. E eu também concordo. Seria um exagero absurdo decretar o fim da carreira de um jogador por conta de uma eventual falha no Grenal. Mas nós conhecemos a cultura e sabemos como que o torcedor é passional nesse sentido. Sim, mas eu só vou Eu discordar vou do dizer Ribeiro. que o Antony tem que desejar muito jogar, porque é a chance dele de barrar essa investida do Inter por um outro Não, goleiro. mas é que o Inter, mas é que vocês não estão entendendo. O Internacional ele não vai contratar um goleiro porque o Antony é insuficiente ou porque o Antony é instável. O Inter já contratou um goleiro. O Inter contratou o Ivan. O Ivan é o reserva do Rocher. O Antony é o reserva do Ivan. E o Diego, que agora subiu do Sub-20, né, é o reserva do Antony. Hoje, nesse momento, a gente tem o goleiro titular lesionado e uma incógnita que não se sabe de quando ele volta. O goleiro reserva está lesionado. Então a gente só tem o Antony. Não tem a questão... Mas a lesão do Ivan não motiva o Inter a buscar um goleiro no mercado? Claro, mas não porque o Antony é instável, né? Mas não, eu só acho que tem que deixar bem claro pro torcedor, até porque... não volta em março.
Não, mesmo que volte. Tá, mas daí- Tu tem 2 goleiros só e o outro é um guri. Tá, mas daí o Antony não tem estofo para ser o reserva, é isso? Não é isso, cara. Tenta entender o contexto. Pensa no contexto, tá? Tu tem um goleiro que vai para a seleção do Uruguai, tá? Provavelmente vai jogar Copa América, vai jogar eliminatórias e tudo mais. Sim. Tá? Tu tem o menino, que já não era o titular, o reserva Era a terceira direto, opção, sim. né? Então tu é obrigado a comprar mais um, porque tu não pode ficar na mão. No planejamento da diretoria colorada, tu não pode ficar na mão do teu terceiro reserva e de um guri. É Tu que o obrigatoriamente tem que contratar um goleiro. É a raciocínio lógica. é lógico. O Inter contratou o Ivan porque precisava de um goleiro, certo? claro. O Ivan lesionou. É isso, tem o que Inter ser segue contra atrás de um Kehler. goleiro. E óbvio. com o Kehler aqui. Não, perfeito. Com o Kehler aqui. Então, é só para deixar claro assim, o Inter não está indo atrás de um goleiro porque não confia no Antony. Eu só acho, eu O concordo, Kehler foi torrado, eu né? concordo com o Ernest, entendo Foi que ele, torrado. eu concordo com o Ernest, entendo o que ele está dizendo. Jamais vou discutir o contrário. Mas se o Antony tivesse ido bem a ponto de dar confiança, o Inter não estaria no É mercado. uma outra leitura, interessante. Não, Eu Ribeiro concordo Neto. e entendo, mas se Não, ele é estivesse uma outra jogando leitura. bem... Eu entendo a tua Interessante, leitura, interessante. entendo a tua leitura, mas ainda não concordo com ela. Não, por sim. conta justamente do Diego ser o reserva. É que entendeu? é que, por exemplo, assim, ó, como é o nome do goleiro do Atlético Goianiense? Ronaldo, né? O Ronaldo. Pode ser que não seja ele, mas eu vou usar ele como exemplo porque é o nome que surgiu. Tu vai investir 5 milhões de reais num goleiro para ser o teu reserva nesse momento, só porque o Antony não deu 100%. Se ele tivesse dado 100%, tu apostaria no Diego como terceiro goleiro. é uma leitura. Não é, o problema não é o Diego. claro. O problema não é o Diego, Antony. o problema é o Antony. Isso. Ribeiro Não que ele Neto, seja um vamos lá, problema. Internacional escalado para ti, Ribeiro Neto. Escalado para o Grenal com Antony no gol, Bustos, Vitão. Aí é só a questão da... A gente não sabe a extensão da lesão. Só uma do joelho do pancada, Mercado. só. Só uma pancada, tá Pancada liberado. para o Mercado. Então, Vitão, Mercado e René. Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wanderson, Eder Valência e Alário. Eu só tenho uma dúvida no Está time do Ribeiro. definido o time do Se joga Internacional. Robert, Renan ou Vitão. O parceiro do mercado. Não tenho a convicção de que o Vitão vai jogar. Pela falha contra o Novo Hamburgo? Não, porque o Robert Renan, teoricamente, é o titular do Inter. Foi contratado para ser o titular Não do acho Inter. isso. Acho que joga Vitão e Mercado. Não, eu vou divergir só da tua escalação, só na questão Alário ou Maurício. E principalmente porque a informação que se tinha é que o Maurício jogaria minutos agora contra o Novo Hamburgo. Não jogou contra o Novo Hamburgo, jogou contra o Brasil de Pelotas. Justamente para se entender qual era a condição física dele. Voltando da seleção olímpica, que é outro treino, é outro tipo de trabalho, não é a mesma intensidade da preparação física do Eduardo Cudê e tudo mais. Então, com o Maurício não jogando no domingo e tendo inclusive feito já um trabalho de recuperação física e tudo mais, eu ainda coloco essa pulga atrás da orelha. Eu tenho essa pulga atrás da orelha na questão do Alário, 2 atacantes, claro, né? Ou Alan Patrick no lugar do Alário, ali mais próximo do Ener Valência, e povoar o meio campo com o Maurício. Lucas Dias, Eduardo Cudê respondeu sobre favoritismo para o clássico Grenal, Lucas Dias. Se debatem, obviamente, os mistérios do lado do Grêmio, do lado do Inter, mas também o técnico Eduardo Cudê respondeu a nossa enquete, né, Gamba? Afinal, quem é o favorito para o clássico do próximo domingo às 18 horas no estádio Beira-Rio? E dessa forma respondeu o técnico argentino do Inter. O clásico no tem favorito. Acho que llegamos bien. Vamos a tener una semana completa para trabajar, así que con tranquilidad. Continuamos trabajando en la preparación. Tratar de ser protagonista del juego y ganar y poder darle una alegría al torcedor. Já concordamos aqui que não dá para forçar com o Diego Costa no Grenal. Concordamos que não tem que antecipar o retorno de Rocher para o Grenal. E creio que todos aqui concordamos que, senhor Lucas Colar, o Internacional é o favorito para o clássico Grenal. O que não significa que ele vai vencer o Grenal, né? Apesar de eu já estar bem vacinado aqui em relação ao trio que está rolando aqui, né? Que é o Soteldo, o Pavon e o Gustavo Nunes, né? Da bancada dos donos da bola, que vão tentar a semana toda inflamar o vestiário do Grêmio com alguma declaração. Eu sou mas o Gustavo Nunes, né? Uma eterna promessa, Bom, por enquanto. enfim, vocês definam o que vocês são aí, que tá tudo certo. Mas o grande ponto é que o Inter chega num bom momento, o Inter chega como líder do campeonato, venceu o último confronto direto, né, contra o Grêmio no estádio Beira-Rio. A gente pode fazer um recorte, né, se isso vale ou não, mas é a última amostragem que a gente tem dos últimos times num confronto direto.
Mas eu acho que o Inter chega bem, chega num bom momento, chega com o time titular definido, chega, né, tranquilo. Ontem até foi mais um teste, após sair perdendo para o Novo Hamburgo, conseguiu ter calma para virar o jogo. Acho que o Inter tem qualidade, mas eu não estou entre aqueles que acham que vai ser um passeio, vai ser uma goleada, que o Grêmio tem que se fechar para não tomar no Beira-Rio. Acho que é um jogo equilibrado, mas o Inter tem favoritismo. É melhor chegar como favorito o Internacional, Diogo Rossi, para o Grêmio? Não, eu acho que todos os pesos são um problema. Seja ser favorito ou seja ser, né, o franco atirador, como é o caso do Grêmio nesse momento. O Grêmio é o time que tem uma debilidade em relação ao seu adversário. Eu acho que houve uma diminuição significativa da distância entre Grêmio e Internacional, né, no último final de semana, pelo Grêmio, mais por méritos do Grêmio do que por deméritos do Inter. O Inter não evoluiu em nada, né? O Inter mostrou muita tranquilidade no jogo contra o Novo Hamburgo, né? Um time que parecia estar treinando contra o Novo Hamburgo. Tomou um gol ali numa falha, né? Num problema que a gente já tinha dito no ano passado que existia, que é aquele lado esquerdo de defesa, né? Que é muito fraco. O lado de defesa do Inter, eu acho o René insuficiente para o elenco que o Inter montou. E o Grêmio evoluiu, ergueu a régua, né? Colocou um sarrafo um pouquinho mais alto nos 45 minutos finais, quando trouxe dois jogadores que mudaram muito a cara do Grêmio. Um tecnicamente muito bom jogador, né, que está querendo mostrar futebol, que é o Pavon, e outro que é o volante que o Grêmio não tem há algum tempo, que é um cara que ocupa todas as funções do meio de campo. Tu vê que ele tem características físicas, ele tem velocidade, ele tem explosão, ele tem técnica, né? Ele não é o supra-sumo da bola, dando todas essas características que eu dei, mas ele é um jogador diferente em relação aos volantes que o Grêmio tem, que é o Duqueiroz. Então acho que o Grêmio sim passa por um processo de evolução, né? Acho que poderia ter montado esse time um pouquinho mais cedo e isso atrapalha para o Grenal. Acho que não existe mais uma diferença tão grande quanto os times que a gente vinha vendo do Grêmio. Sim. Mas acho que o Inter ainda é bem favorito para o Grenal do final de semana. Ribeiro Neto, chegará o dia que um treinador da dupla Grenal assumirá publicamente algum favoritismo para o Clássico? Eu acho que essa forma explícita, ela não vai acontecer, porque ainda mais nos tempos de hoje, do politicamente correto e tudo mais, né? Beira a presunção, né? Beira algo que não é de bom tom. Mas o Cudê não colocou para lá assim o favoritismo. Eu acho que a o frase Cudê... dele, chegamos bem. Eu acho que o Cudê... Quase assumiu. Mas eu não vejo problema nenhum. Ele tem que fazer isso mesmo. Claro, a frase chegamos bem condiz com o que ele, Cudê, treinador, e toda a torcida colorada vê dentro do campo. Isso. O Inter chega muito bem, a ponto de o Grêmio e o Diogo dizer aqui, a partir do jogo contra o Santa Cruz, o Grêmio melhorou em si mesmo. Ponto. Não é questão que nós somos os favoritos e blá blá blá, tá aqui na gandaia. É uma questão simples do que a gente vê dentro do campo. Eu discordo que o Grêmio melhorou em si mesmo. Repito, se o Grêmio pegar como parâmetro o recorte do segundo tempo contra o Santa Cruz, ele corre o risco de estar cometendo um erro muito perigoso. Mas não dá para negar que o time do Grêmio melhorou tecnicamente falando, ele melhorou no jogo contra o Santa Cruz. Tecnicamente, porque entraram dois jogadores melhores que são os outros. diferentes. Mas é isso que eu tô falando. Tá? Só que esses jogadores tiveram a possibilidade de render bem porque eles encontraram um adversário liquidado. Gente, os caras não conseguiram correr em campo. Bom, então, entendeu? Então, assim, eu sei que eu não deveria falar, mas eu vou falar. O Ribeiro não dá nenhuma chance pro Grêmio. Não, eu não falei isso. Zero. Eu não falei isso. Tu falou que o Grêmio pegou um adversário liquidado. E tudo que o Inter não é. O Inter é o líder. Querido, eu já falo muita bobagem. Mas deixa eu pelo menos ser responsabilizado pelas bobagens que eu falo. Mas tu acabou de dizer que o Grêmio só... que eu falei. Olha só, tu acabou de dizer, não foi eu que disse, tu acabou de dizer que o Grêmio só conseguiu fazer o que fez porque pegou um adversário liquidado. Não tenha dúvida nenhuma. O Grêmio não vai pegar um adversário liquidado no final de semana. Sim, vai pegar um adversário bem mais forte. Não só mais forte como líder do campeonato, que joga o melhor futebol do estado, ou eu acho que o estado do Brasil. Tem que pegar como recorte os problemas defensivos que o Grêmio vem apresentando e que apresentou nesse mesmo jogo. Não só nesse jogo, o torcedor do Grêmio vaiou o time do intervalo. Sim. Porque o Santa Cruz, que é o pior time do campeonato, tinha assim, ó, era um espaço assim, ó, maravilhoso. Tu imagina? Por isso que eu tenho certeza que estão três volantes.
Porque ele tem que ocupar espaços no meio da movimentação dos jogadores Isso do é bem Inter. verdade. Com aquele buraco no meio campo do Grêmio ali, vai ser muito mais fácil pro Inter jogar. Isso o Ribeiro tá correto. Porque ele tem que povoar o meio campo, com certeza. Muito bem. Falamos de Duqueiroz e Pavon, estreantes na partida contra o Santa Cruz. Renato também falou sobre Duqueiroz e Pavon, não é mesmo, Lucas Dias? Isso, Gamba, os dois que estrearam e foram muito elogiados pelo torcedor do Internacional e também pelo técnico Renato. E a gente acompanhou o que ele falou sobre esses estreantes, que podem sim começar a partida do próximo domingo no Beira-Rio. Conversei com eles no intervalo do jogo, mudamos um pouco, coloquei o Queiroz e o Pavão, entraram bem, são jogadores que eles vinham fazendo a pré-temporada, jogando. Lógico que de repente eles não podem estar 100%, mas eles estão num nível muito bom, próximo dos nossos. Era um jogo para que eles pudessem conhecer também o time, conhecer seus companheiros melhor e readquirir o ritmo do jogo. Os dois entraram e entraram muito bem, praticamente mudaram, né, o panorama da partida. Indiscutivelmente são jogadores que acrescentam uma qualidade a mais para a equipe. E todo jogador de qualidade, é lógico que a equipe sempre vai melhorar. Sábado, Arena Grêmio 6, Santa Cruz 2, Duqueiroz, Pavon. Diogo Rossi gostou muito daquilo que o Grêmio mostrou no segundo tempo. Eu te pergunto, senhor Diogo Rossi, o quanto Duqueiroz e Pavon acrescentaram ao time de Renato Portaluppi? Nossa, demais, demais. Duqueiroz. Eu sei que o Pavon fez tudo o que fez. Fez gol, deu 2 assistências, e isso é muito emblemático porque fica marcado, né? O gol, a assistência, eles são fundamentais no futebol. Mas o Duqueiroz, para mim, foi de fato primordial. Porque ele ocupa os espaços, né? Ele tira aquele vazio que existia no meio de campo do Grêmio. Tu já fez algo sorrindo? Uhum. Já fez alguma coisa sorrindo na vida? Meu Deus, agora vai, papai, tá respondido, Beleza. Cara, parecia o Vila Sante olhando o Duqueiroz entrar em campo. Sabe como quem diz assim? Cara, finalmente. Isso. Me dá um abraço. Me dá um abraço, pelo amor de Deus. Finalmente eu vou parar de correr que nem uma barata tonta aqui para ocupar os espaços sozinho. Cara, ele olhou, tudo bem que ele começa o segundo tempo de zagueiro, né? O Renato tira o Jeromel e bota o Duqueiroz ali e recua o Vila Sante. Mas o Vila Sante olhou e disse assim, eu vou parar de correr, velho. Eu vou parar de ocupar todos os espaços sozinho. Gostei muito do Duqueiroz. Eu acho que esses dois jogadores vão acrescentar muito. Sei que eles vão oscilar em dado momento, né? Provavelmente no Grenal já não tenham assim aquela atuação esplendorosa que a gente espera que eles tenham. Vou torcer que tenham, obviamente. Mas eles vão oscilar, mas vão se encaixar bem. Eu acho que houve um acréscimo significativo da presença desses dois jogadores. É aquilo que a gente sempre fala, né, Gamba? Fazer time com jogador de qualidade é um pouquinho mais fácil, né? É um pouquinho mais fácil. Ajuda, né? Ajuda muito. Ribeiro Neto, 2024 até aqui, o Grêmio é um antes e outro depois das chegadas de Duqueiroz e Pavon, e ainda não tem Diego Costa. Cara, mas muito. Acho que é meio cedo. Eu acho. O Gamba tem uma facilidade cedo de se empolgar com algumas coisas. Não, eu acho que o torcedor do Grêmio é que o Gamba ele é um cara positivo, entendeu? Ele é positivo. Ele tá pensando no bem do futebol gaúcho, tá? Mas assim, eu acho que calma, gente, porque o cenário que o Diogo falou, eles foram gerados também pelo fracasso do adversário físico. E aí o Duqueiroz passeou no gramado. Agora, é bem verdade que também ele tem qualidade para fazer isso. O Pavon tem qualidade e isso aí vai ser um pouco mais testado num jogo de dificuldade maior. E o Grenal né? Então, beleza. Eu acho que não pode ser pensado por aí a forma do Grêmio jogar pro Grenal. Eu acho que o Renato tem que fazer um diagnóstico correto das reais potencialidades do seu time diante do adversário, que até ele sabe que está melhor. Eu só acho que uma coisa que eu acho que o Ribeiro está perfeito. A única coisa que eu pondero sobre o que o Ribeiro está falando é que tudo bem que o adversário tinha suas fragilidades, tudo bem que o adversário era fraco,
Já pensou se esses 2 jogadores que o Grêmio contratou para fazer diferença na temporada entram contra esse adversário fraco e não fazem absolutamente nada? Claro, seria pior. Aí tu olha e diz assim, ih, Mas foi o que aconteceu, né? Tava 2-2 o jogo, até eles entrarem no campo. eles E aí, entraram e mudaram o cenário. Não, como mudaram, disse o tudo Renato, bem, tu mudaram pega, o panorama do tu jogo. pega um time fraco e eles não mudam o cenário, aí tu olha assim, ih, quando enfrentar o Palmeiras. Vamos lá, Lucas Dias, Borré pode chegar mais cedo, Lucas Dias? Pode, viu, Gamba? E já não é mais confiança no Beira-Rio, é informação que o Inter tem de que o Borré pode ser liberado. Inclusive, aproveitar aqui para mandar um abraço para o Juninho Jost, para o Felipe Goulart, o pessoal do grupo Nosso Clima de Camaquã, porque eu encontrei o pessoal no final de semana, eles me perguntaram a todo momento, e aí, Lucas, Borré vai chegar ou não vai chegar? Vai ser em julho ou vai ser agora? A informação que o Inter tem, tá, Gamba, é que sim, o Borré pode chegar até o dia 7 de março. O Clemens Fritz, diretor de futebol do Werder Bremen, deu uma entrevista para o Datestub, que é um dos principais portais que fala de Werder Bremen lá na Alemanha, e destacou que até o final desse mês de fevereiro, ou seja, nos próximos 10 dias, vai ter uma resposta para o Internacional sobre a liberação do Borré. E isso envolve principalmente o Werder Bremen se mantendo na primeira divisão da Alemanha, o que deve acontecer. O Werder Bremen ganhou mais uma no último final de semana e nenhum dos seus atacantes acabar saindo por lesão. Muito bem. Alexandre Ernst, essa é uma grande notícia para a torcida do Inter, Borré podendo chegar mais cedo. É uma grande notícia e até o Internacional, na verdade, já tinha pelo menos esse intuito, né, de ter o jogador no início do ano, mais ainda, né, para o Campeonato Gaúcho. Não foi possível por conta das inscrições agora que encerraram na sexta-feira, mas muito também agora pela situação do Werder Bremen, como bem disse o Lucas Dias, né? Agora está ali já beirando até uma possibilidade de classificar para a Liga Europa, o Werder Bremen, né? Ainda que a Liga Europa, segundo o Ribeiro Neto, não valha nada, né? Lá naquele continente. Não, na verdade vale, né? Isso é comparável ao Gauchão. Para o Gama e para o Ribeiro, o Gauchão é a Copa do Mundo, então a Europa League vale a Copa do Mundo. Isso, mas a grande questão também é a seguinte, agora no final de fevereiro, uma reunião por parte do staff do jogador, mais a direção do Werder Bremen, liberaria ele para ele conseguir chegar aqui na primeira semana de março e aí ser inscrito no BID e poder, né, então, desfrutar de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, antes das eliminatórias agora, na verdade, a Copa América no meio do ano. Muito bem. Borré chegando mais cedo, intervalo comercial no YouTube, vocês ficam com o Lucas Dias, a gente volta em seguida. Vamos lá que é semana Grenal, eu tô já dando uma olhadinha ali no chat, o pessoal tá mais exaltado, tem o pessoal debatendo aqui, então cola com a gente, vamos para mais um intervalo aqui no Donos da Bola. Vai mandando teu recado, deixa teu like na live, te inscreve aqui no canal do Donos, ativa o sininho para quando começar o programa amanhã tu receber a notificação também. Ó, olha só, tem presença ilustre aqui, viu, Paulinho? Eu já vou avisando. O vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Tem aqui uma conta, Antônio Brum. Obviamente não é o vice de futebol do Grêmio, mas que também deve estar na audiência. Tá mandando mensagem aqui. E Thiago Schuller mandou, Camaquã ficou pequena no fim de Lucas Dias. Por aí. Vamos lá. Hélio Ervite Alegria. Borré não joga nada. Fábio Vargas também acha que não, pô. Aí já tem a coloradagem, já tá louca aqui, ó. Não, Borré vai vir. Quem mais aqui? O Game Boy Red. Só vamos cuidar nos adjetivos aí. Lucas, o que tem de rango hoje? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Hoje é segunda, né? Arroz e feijão, novinho. Semana Grenal a gente dá uma caprichada. Bolinho de arroz, muito forte. Farofa rica. Tá lá, comprou um saco de farofa, botou ali na panela. Não precisa de frescura. Salsichão assado. Tá, beleza. Buffet de saladas, alface e tomate. Só botar ali. Grelhadinho e sobremesa. Perfeito. Tá aí, então, o nosso cardápio aqui na Bandeirantes para hoje. Eu vou comer lá depois do programa, vai tá bom. Quem mandou aqui, ó, o Juscelino, Grêmio 5-0, Castro, Paraná. Um abraço. Mandem aí o palpite de vocês. Game Boy Head, o Borré é o maior, um abraço. Quem mais mandou aqui, ó? Anderson Bazei, Grêmio 3-0 no domingo. Fagner Fernandes, o Colar tá mais quieto hoje. Achei ele um pouco mais cansadinho, cara. Não sei se foi o final de semana, se ele quebrou tudo no fim, enfim. Mas o Colar tá um pouco mais comedido hoje, também achei, cara. Geanderson Cavaleiro, 3-0 pro Inter no Grenal. Tchau.
De volta com Donos, aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes. Em seguida, apito final na Rádio Bandeirantes com o comando do Daniel Oliveira. Agora é hora de colocar na tela para vocês aqui o aguardado resultado da enquete do programa de hoje. Eu tenho um palpite, acho que beira os 80%. Favoritismo do Internacional para o Clássico Grenal. Meu palpite, vamos lá. Paulinho, vamos colocar na tela o resultado da enquete. Quem é favorito para o Grenal? Grêmio, 37%. Desculpa, pessoal. Inter, 63%. Desculpa, errei por 2. Vocês me perdoem na audiência aí. 63%, absoluta maioria, entendendo que o Internacional é o amplo favorito para o Clássico 4-4-1. Domingo, 6 da tarde, no estádio Beira-Rio. Donos da Bola na Rádio Bandeirantes vai ficando por aqui. Vem o Daniel Oliveira para comandar o apito final. E aqui na tela da Band, ele já está entre nós. Alexandre Mota, papai pós-final de semana, né? Como é que tá o papai? Eu recebi uma informação privilegiada, mas eu vou segurar para mim porque me pediram um segredo. Bora, Motinha, buenas tardes! Boa tarde, Gamba, boa tarde, Ribeiro, hein? Esse olhar de Ribeiro Neto, né, sentado aqui na minha frente, aqui, isso, ó. Esse olhar não é fácil não, hein? É aquele olhar 43 de Paulo Ricardo, do LP Revoluções por Minuto. Ah, tu foi longe, né, meu? Foi a mais. Saiu uns 40 anos. Eu mergulhei fundo, fundo. Década de 80. Década de Rock Brasil, Rock Brasil. Década de 80, com olhar 43, Revolução por Minuto, London. Eu tenho, acho que em casa ainda esse LP. Deve estar em algum lugar lá. Vocês estão bem, não? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia? Quer dizer, então, que 63% o pessoal achando que o Inter tem... Favorito. É favorito. Favorito pro Grenal. É bom, né? Assim é bom. Eu prefiro. Oi? Eu prefiro. Eu também prefiro assim, né? Deixa tudo pra eles. Lógico que eu sou isento. Não tô torcendo nem pra um nem pra outro. Mas, assim, o peso da responsabilidade agora fica para os donos da casa, né? Claro. E eu acho que vai ser um baita clássico, um baita Grenal, o número 4-4-1. Isso aí. Eu tô muito feliz pelo que eu assisti ontem, hein? Ninguém vai falar do meu time, não? Ah, tu viu o Coringão achar um gol? Eu acho que o torcedor do Palmeiras deve estar muito mais furioso do que o do Corinthians alegre, né? Sabe como é o futebol? É engraçado, né? O futebol é muito... Ele tem umas lógicas, assim. Apesar de quase nada ser lógico no futebol, ele tem algumas lógicas. Pra ti ter um time de futebol, tu precisa de uma coisa, treinador. Isso. E o Corinthians tem um treinador agora, cara, é bizarro o quanto o time do Corinthians melhorou. Uma crítica. Não, esse Antônio Oliveira... Não, é rápido, né? Um curto espaço de tempo ele já mudou o Corinthians. É óbvio. Espero não queimar a língua. Olha, bom mas, não sei pro Paulistão, acho que não. Mas promete no comando técnico do Corinthians. Já é muito bom jogo, né? Motinha, como diria o poeta, pior que tava, não fica. Não te preocupe. Às vezes fica. Não Às vezes não, fica. Ali não tinha como. Ali é impossível. Ali quer dizer que pior que o Mano não tem? Não. Meu Bem Deus. difícil. Agora, antes do Antônio Oliveira, o Corinthians levava um gol, como no jogo de ontem. 2-0, se fosse humano, ia se trancar para não levar o terceiro, levar o quarto, levar o quinto. Não, ele fez mudanças. Tudo bem que o Corinthians terminou a partida com 2 jogadores a menos, né? Cássio expulso e Yuri Alberto lesionado, mas assim, o time foi para cima, não desistiu em nenhum momento. E o Rodrigo Garro lá acabou encontrando aquele gol de falta que o Everton falhou, né? Eu achei que tu não ia falar do Everton. O Everton deu o gol pro Corinthians. O Everton, ele foi pegar e falou, não, parecia que estava jogando queimada. Aqui, ó. Tá, não parecia? Dá pra pegar. Tá, ele não foi na bola. Não, ele acreditou no reflexo. Diogo. Ele ia pegar. Ele acreditou no reflexo, falhou o reflexo dele. Olha só, falha bizarra. Eu concordo com vocês. E quem não tinha goleiro era o Corinthians. Mas aí falha o goleiro do Palmeiras. Mas pro goleiro falhar, a batida tem que ser boa minimamente, né? Foi uma baita de uma cobrança de falta sem peso, né? Aquela cobrança sem peso. Poxa, uma paulada do Galo. Foi uma bonita cobrança. Foi boa num cobrança. lance normal com o Everton, ele teria defendido, não tivesse feito o que fez. E aí, quando o Yuri Alberto faz gol, sai lesionado. Oh, meu Deus do céu, né? E Mota hoje, eu acho que ontem mesmo, né? Ele botou nas redes que ele teve uma fratura na costela. Na costela, exatamente. A recuperação é terrível. Exato, a recuperação. Olha, vou te dizer, ele comprometeu muito a temporada. Eu já quebrei 6 costelas no acidente de carro. Meu Deus. A dor é insuportável. Tem que tomar muito cuidado, né? Para não
não atingir pulmão. Ali, né? eu acho que o Murilo foi um pouquinho a mais, né? Foi. Exagerou. Foi a mais, exagerou. Mas também na primeira etapa da partida, o Ángel Romero deu uma entrada também no jogador, no Gustavo Gomes. Sim, que... Deu uma entrada no colega de seleção, né? Eles são amigos íntimos. Imagina se não fosse, né? Mas quase que levou as duas pernas do zagueirão do Palmeiras. Agora, eu gostei, 2-2 foi um resultado justo. O Endrick, para variar, na seleção não joga bosta nenhuma, né? Ei, Laia! Calma. Não Ei, joga, Laia! Debreia! não joga porcaria Debreia, nenhuma o homem! Endrick na seleção, mas vestindo o manto sagrado do Alviverde do Palestra, ele joga muito bem, tá? Motinha, tô com pressa que hoje tem sopa de ervilha. Ah, tá. Não era para falar aquela... desculpe pelo palavrão, Não é. viu, gente? Não quero atrapalhar o almoço de ninguém. Beijo tá? grande. Semana Grenal.